Diversidade. Esse é o foco do mês de janeiro, o mês da visibilidade trans. A gente vai te mostrar o que está sendo feito na cidade em alusão a essa data tão importante de combate ao preconceito. Nós sabemos ainda dos desafios que nós temos enquanto sociedade de enfrentar, muitas vezes essas barreiras que são postas, principalmente por uma questão de identidade de gênero que deveria ser tratado com a maior naturalidade. Sustentabilidade e preservação do meio ambiente. O projeto Tampinha Legal é uma das maiores ações socioambientais do planeta e Porto Alegre também faz parte dessa iniciativa. O reaproveitamento do plástico das tampinhas gera uma economia de 95% na emissão de gases de efeito estufa e 50% no uso de água. Informação para os porto-alegrenses. Nos próximos meses, a cobrança de água feita pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto será baseada na média de consumo dos últimos 3 meses. A medida é necessária após rescisão do contrato com a empresa que fazia a leitura dos hidrômetros. Sabia que tem um cantinho europeu bem no meio da capital? É a Praça Itália, que eu te mostro hoje no quadro Por Onde Eu Ando. Além de espaços arborizados, a Praça Itália conta com características que nos remetem à arquitetura italiana. Dá para se sentir com um pezinho na Itália sem sair de Porto Alegre. Tudo isso a partir de agora, aqui no Acontece em Porto Alegre. Olá, está no ar o Acontece em Porto Alegre, a sua revista semanal de informação, variedades, serviços e cultura da TV Câmara. Começamos nossa conversa falando sobre diversidade. A gente está no Janeiro Lilás, que é o mês da visibilidade trans. E é preciso falar sobre isso porque, infelizmente, ainda existe uma parcela da população que sofre muito, seja por não ser aceita pela própria família ou por parte da sociedade que ainda não compreende que a transgeneridade não é uma doença ou transtorno mental. Daí a importância dessa campanha abordada neste mês. Por isso, a partir de agora, nós vamos conhecer algumas das atividades que estão sendo desenvolvidas para lembrar a importância do combate ao preconceito. Derrubar estigmas, auxiliar na autoaceitação e promover a plena inclusão na sociedade. O Janeiro Lilás, mês da visibilidade trans, é um momento para falar das dificuldades que a população transgênero e travesti enfrenta e assegurar os direitos que todos têm, como qualquer cidadão. O Dia Nacional da Visibilidade Trans é comemorado em 29 de janeiro. A data foi escolhida após a organização de um ato em 2004 para o lançamento de uma campanha chamada Travesti Respeito, um marco na história do movimento contra a transfobia e pelos direitos da comunidade trans. A área da cultura desempenha papel importante nesse movimento, proporcionando, por meio da arte, a chance de conhecermos histórias e fatos que fazem parte da vida das pessoas transgênero. Desse modo, a Secretaria Estadual da Cultura elaborou uma programação especial ao longo do mês, com oficinas, feiras, exposições, espetáculos musicais e teatrais, tudo de forma gratuita. O principal objetivo é a gente dar visibilidade, esse ano com o tema Visibilidade e Dignidade das Pessoas Trans, no intuito de que, levando informação, a gente consegue cada vez mais, diminuir os preconceitos, a discriminação que envolve ainda essa população, que é tão permeada aí por tabus, por estigmas, vulnerabilidades, exclusões na nossa sociedade, e que com certeza a partir destes momentos, a cultura, a arte, ela tem muito esse potencial transformador, e nós acreditamos que o governo do estado do Rio Grande do Sul, através da Secretaria de Estado da Cultura e as mais de 20 instituições vinculadas, conseguem fazer um trabalho que seja realmente de mobilização, sensibilizando as pessoas para uma cultura de paz, no sentido de que nós
precisamos evoluir enquanto sociedade, principalmente aceitando as pessoas e respeitando cada vez mais. Uma das instituições que participa da programação é a Casa de Cultura Mário Quintana. Entre as diversas atividades planejadas, tem 2 exposições em andamento. A mostra Por Toda a Parte a Ausência das Mãos de Ítalo exibe uma série de cartas à personagem Júlia, dirigidas a seu irmão mais velho, Ítalo. Ele saiu de casa ao se assumir transgênero e não mantém contato com a irmã há 7 anos. Já a exposição Visionar o Futuro é a única forma de criá-lo, reúne fotos, pinturas e diversas formas de arte de pessoas trans. A mostra é uma forma de criar futuros livres de sistemas cisnormativos e de uma narrativa de violência. A partir dos encontros, o grupo construiu coletivamente a exposição apresentada ao público. A gente faz essa circulação dessas informações o ano todo. Então, o ano todo tu vai chegar aqui na Casa de Cultura e vai ter alguma coisa que vai falar não só sobre transgeneridade, porque a gente tem essa ideia de que as pessoas trans falam só sobre transgeneridade e não é verdade. Essa exposição também é sobre isso, sabe? A gente cria trabalhos e outras coisas que não falam só sobre isso. Isso também é importante na nossa vida. A programação completa da SEDAC-RS para o mês da visibilidade trans pode ser conferida acessando o QR Code que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Esse mês ele é um start aí para o ano todo. Nós ficamos felizes de já iniciar o janeiro com essa pauta tão importante, mas também reafirmando o compromisso de que ela é uma pauta presente, né, que ela é uma pauta constante nas nossas ações e que nos traz, né, mais do que o espírito de solidariedade, principalmente a esperança de que, através dessas ações que são promovidas, a gente tem mudado realidades, tem oportunizado pessoas e tem feito a diferença na vida de uma sociedade como um todo. A partir do momento que a gente cada vez mais oportuniza, faz com que as pessoas tenham essa visibilidade positiva e que a quebra do preconceito cada vez diminua mais, né? Que nós possamos, a partir desse mês, cada vez ter menos violência, né? Consigamos ter mais oportunidades, que a gente consiga nos ver mais como ser humanos e não apenas como uma identidade, como um rótulo, como muitas vezes somos vistas. Pois é, né? A gente nem devia estar falando sobre algo que é uma obrigação de todos, que é o respeito. Que a nossa sociedade se torne um pouquinho mais tolerante. Mas olha só, não são somente as pessoas que exigem respeito. O meio ambiente também merece uma atenção especial. E é isso que nos mostram os nossos repórteres Mariana Gindre e Jorge Júnior. Conheça agora o Tampinha Legal, o maior programa socioambiental em economia circular das Américas, lançado em 2016. A iniciativa conecta instituições que recebem doações de tampas plásticas à indústria de reciclagem. E sabe qual a parte mais legal disso? Porto Alegre também faz parte dessa atitude de bem. Uma proposta simples e inovadora: recolher, separar e reciclar tampas plásticas, mas em grande escala. Essa é a ideia do Tampinha Legal do Instituto Sustemplast. A iniciativa é uma bela oportunidade para ajudar quem coleta e quem recicla. Os plásticos são 100% recicláveis. Quando nós olhamos um pedacinho de plástico no chão, nós precisamos olhar para ele como um desperdício, como dinheiro que está sendo desperdiçado, assim como se a gente visse um pedaço de comida no chão. O Tampinha Legal tem parceria com 3.000 pontos de coleta espalhados em vários estados do Brasil. Os locais são administrados por instituições solidárias cadastradas no programa. As entidades assistenciais participam voluntária e gratuitamente. Elas não são oneradas com nenhuma taxa de inscrição, manutenção ou mensalidade para participar do Tampinha Legal. Tampouco o Instituto Sustemplast, o Tampinha Legal, recebe alguma comissão ou gratificação sobre esse trabalho. São mais de 340 entidades assistenciais que recebem 100% do valor da reciclagem. A estimativa é que as arrecadações de 2024 ultrapassem os 4 milhões de reais.
O reaproveitamento do plástico das tampinhas gera uma economia de 95% na emissão de gases de efeito estufa e 50% no uso de água. Não importa o modelo, tamanho ou cor, se é tampa e é de plástico, é tampinha legal. Você pode levar até o ponto de coleta mais próximo de você. A Casa do Menino Jesus de Praga é um desses locais. A instituição acolhe pessoas com lesões neurológicas e motoras. Desde 2019, a parceria com o Tampinha Legal auxilia no sustento da casa. O valor, da venda das tampinhas, ele é utilizado para manutenção do atendimento em saúde, que nós realizamos na instituição, para os nossos acolhidos de alta e média complexidade. E ele é utilizado para compra de medicamentos, alimentos especiais e outras necessidades mais urgentes da instituição. Então, é um valor que entra mensalmente e que contribui sobremaneira aqui para a entidade. Um time de voluntários realiza a separação das tampinhas doadas no ponto de coleta. O material é colocado em sacos de batata e entregue mensalmente em um posto do Tampinha Legal. Por lá, é realizada a pesagem e o cálculo do valor correspondente, tudo isso por meio de um aplicativo. Seu Zé é aposentado e começou o voluntariado há 12 anos, ajudando na manutenção da Casa do Menino Jesus de Praga e na entrega das tampinhas. São pessoas de todos os cantos da cidade, amigos, que passam ali na casa e largam uma sacolinha de tampinhas, largam uma bombona dessas de água com tampinhas. Então a gente vai juntando lá numa determinada sala. Nós fizemos essa carga aí, questão de 1 mês e meio, cada 1 mês e meio nós fizemos essa carga de 70, 80 sacos de tampinhas e é um rendimento muito bom para casa. Do depósito do Tampinha Legal, o material é vendido para a indústria de reciclagem. As tampas se transformam em pellets, pequenas bolinhas plásticas que podem ser utilizadas na fabricação de novos produtos. O que seria colocado no lixo é reinserido no mercado, a chamada economia circular. Porque, afinal de contas, os seres humanos são os únicos seres vivos capazes de poluir. Então, somos nós os responsáveis pelos nossos próprios resíduos. Nós precisamos minimizar o impacto ambiental causado pela nossa existência nesta vida. Para encontrar o ponto de coleta mais próximo e doar as suas tampinhas, acesse o site tampinhalegal.com.br ou o aplicativo do projeto. Faça a diferença, junte-se a nós, junte Tampinhas. Que baita atitude, né? Obrigada, Mário, obrigada, JJ, por nos lembrarem que pequenos passos podem fazer muita diferença. Vamos cuidar do nosso planeta, né? É isso que vamos deixar para as nossas crianças. Agora, fica aqui comigo porque a gente traz mais uma informação bem importante para os moradores da nossa capital gaúcha. Pelos próximos 2 meses, a cobrança das contas de água será baseada na média de consumo dos últimos 3 meses. Segundo o DEMAI, a medida é necessária após a rescisão do contrato com a empresa que fazia a leitura dos hidrômetros de cada usuário. Nos últimos 5 anos, uma mesma empresa verificava o consumo, emitia e distribuía as contas de água para os moradores da capital gaúcha. Conforme o DEMAI, uma série de descumprimentos no contrato gerou, inclusive, uma multa para os responsáveis pelo serviço. Detectamos desde a falta de equipamentos necessários para fazer a leitura correta para o usuário, por vezes o DEMAI tinha que emprestar alguns equipamentos, e também o número aquém de funcionários necessários para prestar um bom serviço. E a gente entende que até tenha sido prestado de má fé. Nós temos muitos relatos de eleitoristas que não passavam, não liam os hidrômetros, inclusive chutavam qualquer número aleatório para emitir as contas. Uma das irregularidades citadas pelo DEMAI está o desacordo entre os números informados na hora da cobrança e os dados fornecidos pela leitura dos hidrômetros. Moradora da Zona Sul de Porto Alegre, a dona Vânia passou por isso. Ela relata que a diferença nos valores surpreendeu a família. No começo, eu até havia ouvido que haveria um certo aumento, mas mesmo assim, a conta de outubro foi bem menos do que a de dezembro. Então, houve realmente diferença. Conforme o DEMAI, as falhas da antiga empresa responsável pela execução dos serviços ocasionaram uma série de reclamações por parte dos usuários. A partir de agora, a população espera não ter mais surpresas na hora de pagar a conta de água.
Para impedir novas falhas, a Prefeitura rompeu o contrato com a empresa que fazia a leitura dos hidrômetros, a impressão e a distribuição das contas. Em março, uma companhia contratada de forma emergencial deve retomar os serviços. Somente a partir de julho, uma nova licitação irá definir em definitivo a empresa responsável pelas atividades. Estaremos atentos, cobrando, né? Lembrando também ao usuário, é um contrato emergencial. A gente vai estar muito atento à nova licitação, né? Bem restrita, de maneira a cobrar bastante, ser um edital bem reforçado, bem robusto, para que venham empresas competentes a prestar um bom serviço. Até que tudo se resolva, o DEMAI informa que as contas de janeiro e fevereiro serão cobradas pela média de consumo de cada usuário. A emissão e a distribuição das contas serão feitas pelo Departamento Municipal de Água e Esgotos. Olha, realmente é uma coisa assim, ó, que eu acho um absurdo deles pegarem e fazerem por médias, agora que estão comunicando. Mas quando eu recebi essa última conta, eu não estava sabendo de nada. E aí eu acho que eles deveriam ter avisado antes. Antes de emitir as contas pela média dos últimos 3 meses, o DEMAI garante que valores acima do histórico daquele endereço serão analisados individualmente. Quem quiser pode solicitar a revisão do consumo. Basta enviar um e-mail para demai@demai.prefpoa.com.br. O usuário precisa anexar a conta reclamada e uma foto recente mostrando os 4 números pretos que aparecem no hidrômetro. Agora eu tenho um convite muito especial para te fazer. Vamos passear pela nossa capital? No quadro Por Onde Eu Ando de hoje, eu e o cinegrafista André Rodrigues te levamos para conhecer um cantinho europeu que fica bem aqui, pertinho da gente. Hoje eu estou aqui pertinho da Avenida Praia de Belas e sabe por onde eu ando? Vem comigo conhecer a Praça Itália. Um cantinho europeu bem aqui na capital dos gaúchos. A Praça Itália foi inaugurada em 1992, ao lado do Shopping Praia de Belas, por uma iniciativa do ex-vereador Luiz Vicente Dutra, que naquela época integrava a Câmara Municipal. O objetivo era homenagear os imigrantes italianos que se estabeleceram no Rio Grande do Sul e muito contribuíram com a cultura e o desenvolvimento do nosso estado. Porto Alegre possui centenas de espaços de lazer e este é um dos mais bonitos. Com cerca de 10 mil metros quadrados, a Praça Itália foi projetada pelo arquiteto brasileiro Carlos Maximiliano Fayet. A Praça Itália é uma das primeiras praças contemporâneas do Brasil, por trazer em seus elementos características da pós-modernidade, um estilo que vigorou até o final da década de 90, marcado principalmente por decorações, ornamentos e releituras de épocas importantes do passado. Além de espaços arborizados, a Praça Itália conta com características que nos remetem à arquitetura italiana. Dá para se sentir com um pezinho na Itália sem sair de Porto Alegre. O nosso passeio começa pelo lago que embeleza a praça. Aqui, pequenos animais convivem em harmonia e até os pássaros param para admirar a paisagem. Para a travessia do lago, há uma pequena ponte ondulada que teve seu desenho inspirado na Ponte del Diavolo de Veneza. Ao redor do lago, árvores que evocam o clima europeu, como cipestres italianos stricta, e bancos ornamentados com redomas vegetais que entram em sintonia com a calmaria do local. Agora chegamos ao centro da praça.
Aqui um obelisco e 12 colunas imponentes demarcam o espaço, lembrando as colunatas tão presentes em pontos turísticos italianos, como na Piazza de San Pietro, no Vaticano. Finalizamos nosso passeio em um dos pontos mais importantes da praça, a réplica da estátua do Leão de São Marcos, símbolo da cidade de Veneza. A escultura foi doada em 2014 pela Assembleia Legislativa da região de Vêneto à Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul. E assim, contrastando com a agitação de uma das avenidas mais agitadas da cidade, está a praça que traz um respiro e a lembrança dos imigrantes italianos que passaram por aqui. Agora que você já conhece esse pedacinho da Itália aqui na capital, que tal trazer a família para um passeio ou curtir um momento de lazer e descanso? Hoje nós ficamos por aqui, mas na próxima edição eu te conto por onde eu ando. Que lugar lindo, né? Eu confesso a vocês que depois da reportagem eu dei mais uma passeadinha por lá e quase não dá vontade de ir embora, viu? Mas fica o convite para você conhecer esse lugar tão belo. Bom, o Acontece em Porto Alegre de hoje chega ao fim. Para fechar, fica agora com imagens da Praça Itália, um pedacinho da Europa aqui em Porto Alegre.